Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estou de volta aqui com vocês, mais uma vez, mais uma live da nossa casa, mais uma live luminosa da nossa casa Lume, lá Umbandista Mensageiro da Esperança. Hoje nós vamos ter a presença do nosso irmão Antônio Santana e ele vai falando sobre o princípio da vibração. Então, até o nosso irmão chegar, eu vou passar aqui os recadinhos para vocês. Primeiro, assim, nossa casa ainda não está atendendo pessoas. Por quê? Primeiro, com essa pandemia, nós tivemos que nos adequar, né? E estamos nos adequando ainda para quando a gente reabrir atendendo a todos os protocolos. E também a gente aproveitou esse momento de pandemia em que a gente teve que parar para fazer uma reforma na nossa casa. Então a gente está fazendo essa reforma. Eu estou vendo, meu irmão, estou só passando os recados aqui. Nós estamos fazendo essa reforma e ao final dessa reforma a gente vai começar gradativamente a voltar. Mas assim que a gente estiver aberto para atender as pessoas de fora, para atender os nossos consulentes, a gente vai estar publicando aqui nas redes sociais. Eu estou dizendo isso porque eu vejo aqui no Facebook da Casa Lume muitas pessoas perguntando por atendimento e tal. Então a gente ainda está nesse processo. Inclusive, se alguém quiser contribuir com a reforma da nossa casa, seja doando material ou financeiramente, vocês podem mandar uma mensagem aqui para a gente no Instagram, certo? E aí a gente vai estar orientando direitinho como vocês podem proceder, tá bom? Então, vou convidar aqui o meu irmão para a gente começar a nossa live. Olá, meu irmão. Olá, Bem-vindo. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. E você, como é que tá? Na paz, saúde e saudades. Que bom, né? E Então, hoje a aí? gente vai falar sobre o princípio da vibração, não é isso? Exatamente isso. Ok. Vou lhe pedir licença só para eu fazer um Pai Nosso aqui, para a gente fazer uma abertura bem harmoniosa, tá bom? Então vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace, por todos os dias das nossas vidas. Que assim seja. Então, abrimos aí o nosso trabalho com o nosso irmão Antônio Santana, falando sobre o princípio da vibração. Estou passando a palavra para ele. Muito obrigado, boa noite a todos, saúde, paz e sucesso. E hoje falaremos sobre o princípio da vibração. E essa vibração, ela começa e comunga com a abertura da nossa oração do Pai Nosso e da Ave Maria, e que nós elevamos nosso pensamento, e através desse pensamento que a vibração chega até nossos lares e nossa casa. Tratarei sobre um princípio muito importante do conhecimento do caminhar da espiritualidade, que é esse princípio da vibração. Mas antes disso, eu gostaria de falar sobre que os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para os ouvidos do entendimento. E essa chama, cada vez acesa, do princípio de repassar o conhecimento de forma lenta, gradual, eterna e elevando a gente a um modelo diferenciado. Então, é uma importante casa, importante lar, o lume, que leva essa vibração para as pessoas e principalmente no caminhar
em direção da luz. E o princípio da vibração, ele já vem há muito, muito tempo. No Antigo Egito, e vem trazendo todas as religiões, de matriz indiana, matriz africana, de matriz brasileira, de matriz nipônica. E esse princípio que é o da vibração, ele eleva a gente em 3 graus. É o grau físico, o grau mental e o grau espiritual, com suas subdivisões, a depender da frequência e do ambiente religioso que cada um module. E esse grau físico, ele depende da movimentação, da formatação das moléculas, onde a gente sabe que existe o estado sólido, líquido e o estado gasoso. Ou seja, se a gente tem a água, ela estiver sólida, ela está gelada. Se ela estiver em estado líquido, ela está entre 0 e 100 graus. Menor bobagem. Porém, se ela estiver acima de 100 graus, ela muda de fase, que ela vai para um estado gasoso, estado mais sutil, e eu estou falando de vibração de molécula. E essa vibração de molécula nada mais é, nada menos do que a alteração da sua temperatura. E nesse ambiente de alteração de temperatura, a gente consegue dominar o princípio de vibração e mudança de fase dos fenômenos físicos. Perceba você que esse conhecimento e esse domínio da ciência física, nós estamos caminhando muito bem. Porém, na evolução da tecnologia, que é o uso da ciência a bel prazer do homem, existe o domínio. Há muito tempo atrás, o homem dirigia uma carroça. E esse mesmo homem hoje dirige e pilota um avião. Houve um avanço muito grande da tecnologia, porém, houve um retrocesso, uma estagnação muito grande do modelo do pensamento da raça humana. Então, no passado, com o uso da tecnologia e hoje, muito avançada, e o homem não evoluiu. E essa não evolução do homem, ou a própria involução, que é baixar a energia ou a frequência, baixar a vibração das moléculas, não estou falando no plano físico, traz uma complicação muito grande. Mas a depender desse caminhar, a depender de como nós usemos essa variação de temperatura, olha que coisa importante, irmãos. O frio e o calor é simplesmente a alteração de uma variável que é a temperatura. Então, se eu alterar a temperatura, eu posso estar alterando a vibração de um corpo físico. E essa vibração, eu tenho um domínio de algumas situações. Mas perceba vocês que só alterando a temperatura, eu altero a vibração de um corpo sob frio e calor. E eu posso dizer ainda que o calor e o frio depende muito da sensibilidade do corpo e do ser humano. Para uma pessoa que vive na Bahia, no Ceará, 32 graus é totalmente diferente para uma pessoa que vive no sul do país, como lá naquela região de Gramado e etc., porque a referência que ele tem de frio é diferente. Então, nós, como seres humanos, estamos num caminhar da evolução que a gente se perdeu na simbologia. Nós se perdemos e não confiamos mais até em situações onde lideranças espirituais, lideranças religiosas estão indo de encontro a alguns conhecimentos. Cabe a gente retomar esse conhecimento. Quando a gente está falando em vibração, nós estamos falando do nível de percepção físico. Imaginemos que isso ocorre diferenciadamente. Porém, a gente elevando só um nível evolucionar da carreira da evolução.
de um plano físico para o plano mental, aí nós começaremos a perceber que a vibração ela está muito associada não só à alteração de temperatura, mas à alteração do conhecimento do meu eu e da vibração que eu reverbero através dos meus sentimentos, dos meus pensamentos e das minhas ações. Quando eu consigo manter esse equilíbrio do meu pensamento, do meu sentimento, das minhas ações, alinhado com um princípio, que é esse princípio ético e estético do Todo-Poderoso, na sua mais admirada forma, que é o absoluto, nós conseguiremos ter o cedro ou o domínio do nosso caminhar. A gente consegue se entender, entender o próximo, influenciar e ser influenciado. E o mais importante disso tudo, que a gente, ou nós, nesse momento, estaremos com as rédeas da nossa vida no caminhar para esse infinito de perfeição, para o lado direito do nosso Pai. Daí, então, com essa evolução e esse domínio, essas alterações do meu pensamento, que eu vou vibrar esse princípio de vibração, perceberemos que a vibração, todo o corpo está em movimento. Agora, o corpo que parece parado e o corpo que está em alta vibração, ele também parece parado, mas o que altera é o grau do pensamento. E essas alterações do grau de pensamento me dão o poder, que poder de entender que eu consigo, em vários momentos, fazer alteração que as pessoas chamam de simplesmente milagre, mas não é um milagre porque nós estamos entendendo as leis e a espiritualidade da casa, do Lume e de outras instituições conhece essas leis, manipula a lei ao nosso favor, porque nós vivemos na lei, percebemos a lei, e o resultado é um resultado muito importante no nosso caminhar espiritual. Daí, então, nós podemos desfrutar do bem bom aqui na frequência terrestre, aqui nesse ambiente que nós estamos vivenciando, e a lei trabalhará a nosso favor, porque nós estamos dentro da lei. E não podemos nunca alterar em nenhum momento a lei. E você percebe... Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pode Você fazer. falou aí sobre o milagre, né? Você falou que não é milagre. Eu queria entender um pouquinho isso, porque a gente já ouviu falar, já teve várias reportagens até, e pessoas que falaram que tiveram um milagre. E aí eu queria que você me explicasse um pouquinho quando você diz que não é um milagre. Essa parte aí. Ok. O não entendimento do fenômeno ou não utilização da lei parece coisa fora do comum. Vou dar um exemplo de milagre. Pedra no rins é um milagre, né? A gente conseguir botar uma pedra em nossos rins. Então, quem você abre, você vê uma pedra. Mas, na verdade, ali foi o acúmulo de alimentação há muito tempo que virou aquela pedra nos rins, principalmente de alimentos associados ao cálcio. Então, a partir do momento que a gente percebe e verifica e entende as leis, nós percebemos que aquele é um movimento natural. Outro exemplo da natureza, porque o não entendimento e a não percepção do entendimento da lei é que faz a gente simplesmente falar que é milagre. Mas a partir do momento que a gente entende e que a gente percebe que nós somos o poder, que nós temos esse domínio, as coisas deixam de ser milagre. Por exemplo, teve um grande amigo meu que ele foi curado de um câncer através do pensamento dele e do alinhamento moral. Para a ciência e para as outras pessoas foi milagre, mas para o entendido nas relações espirituais, percebe que é o alinhamento tricotônio da mente,
do corpo e do espírito. Então, quando a gente está alinhado a esses princípios, alinhado os chakras, alinhado a todos os sistemas que a nossa espiritualidade sabe, por isso que quando nós adentramos no lume, quando a gente adentra em um sistema, a espiritualidade diz, você tem que mudar alguns comportamentos. Você tem que fazer isso, isso e isso. Então, para nós que está afastado do pensamento, é um milagre, mas para a espiritualidade é simplesmente a relação de causa e efeito, que se eu mudo a causa, se eu mudo as relações, tenha certeza, o efeito será totalmente diferente. Então, no entendimento das relações de milagre, que Jesus ainda falava o seguinte, a sua fé te curou. Jesus ele não fazia milagre, ele dizia, a sua fé te curou. Então, essa fé, esse alinhamento com a nossa essência, simplesmente a gente começa a entender o fenômeno, começa a entender as relações vibratórias, porque perceba, se nós adentrarmos num ambiente de crítica ao irmão, nós iremos entrar em uma frequência vibratória que aquilo trará para a gente uma consequência diferente. Agora, se a gente muda a vibração para um modelo sutil, uma grande fechada no trânsito, se a pessoa tiver em baixa vibração, dizer esse miserável, esse isso e aquilo fez isso. Se a pessoa tiver em alta vibração, ele vai dizer, deve estar dando um socorro ao pai, ou à mãe, ou a uma pessoa. Deve estar atrasado no transporte. Então a gente consegue, através do nosso pensamento, da nossa sutileza, entrar em um plano que a gente percebe que o outro ele está se comportando diferente. E essas ações minhas, esse comportamento vai me alinhar dentro do princípio do fenômeno que eu consigo reverberar e desfrutar de toda a essência do fenômeno sem alteração disso. Então, quando a gente está falando que não existe milagre, é porque a gente ainda não entende os mistérios, porque estamos afastados do ensinamento e do estudo. Por isso que quando nós estamos num ambiente chamado lume, a gente está adentrando num ambiente, um passe, fazendo alguns rituais, significa que a gente está adentrando em vibrações energéticas totalmente diferenciadas, que vai trazer para o nosso corpo uma frequência diferenciada e nós conseguimos sair de situações e de vibrações e a gente começa a ter o domínio da nossa vida. Mas a espiritualidade sempre diz, você que tem que assumir o controle e o papel da sua vida. Porque a carta está escrita, porém você que tem que fazer, porque essa manifestação do movimento, da vibração, só quem pode fazer somos nós. Por isso que o nosso irmão Cristo, ele dizia, você quer ser curado? Então sua fé te curou. Então quando a gente traz o não milagre, significa que nós estamos trazendo um não entendimento dos mistérios, porque nós estamos aquém do ensinamento e nós não estamos estudando nem se comportando para fazer um entendimento dos mistérios do nosso Pai. Deu para entender, minha irmã, quando a gente fala a não existência do milagre? Deu sim, eu só queria ver se era exatamente pela linha de pensamento que eu estava indo. Mas tá tudo certo. É esse. Bateu certinho? Bateu. Isso aí. E quando a gente tem esse entendimento, essa vibração e não contaminação, por exemplo, nós temos nosso chakra, um chakra sagrado, é o chakra da sexualidade. Se a gente começa a violar alguns princípios desse modelo, nós contaminamos, porque a gente está usando uma das grandes energias da nossa essência vibracional no plano físico e estamos dissipando essa energia. Se a gente dissipa a energia, a gente contrai situações totalmente diferenciadas. Então, quando nós estamos no caminhar, na transformação mental, porque se a gente está em matéria e a gente vai para
mental, porque todo mundo é mental, a gente já está vibrando diferente. Se a gente sai do mental, vai para o espiritual, a vibração é totalmente diferente. Por isso que a gente tem que procurar estudar, evoluir, e principalmente se nós situarmos em ambiente que traga um prazer para nós desfrutarmos, de não deixar algumas situações companheiro de forma desagradável, escutar alguns tipos de música, frequentar lugares que não vibrem na nossa frequência, que nos traz da gente a nossa energia. Mas a partir do momento que a gente vibra no ambiente de paz, que a gente escuta música de paz, que a gente faz um trabalho para outras pessoas, que a gente faz uma plantação, que a gente planta, que a gente vibra, isso eleva a nossa espiritualidade. E essa espiritualidade, a gente começa a entrar em um plano de frequência superior e a gente consegue captar as grandes ondas de salvação da nossos grandes iluminados espirituais. Que no Lumen tem vários que participam, partilham, defendendo e honrando a casa e as pessoas que frequentam aquele ambiente. Por que fora do Lumen ele não vai acontecer? Porque nós temos que bater na porta e abrir para receber a salvação. Porque é isso que a gente precisa, é vibrar e tomar ações de forma coerente para que nós possamos ter esse ambiente. Então, quando eu consigo dominar a minha vibração, o meu pensamento, eu consigo dominar a matéria porque eu sou superior à matéria. Isso eu consigo através do plano mental. Falar, agir, caminhar de forma positiva, todos aqueles que me rodeiam, todas as pessoas vibrará e eu tenho responsabilidade com todos eles. Existem entes espirituais encarnados que só em ele passar a gente se ajeita na cadeira pelo respeito e reverência, que é uma reverência superior. Então, nós temos... Teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui, Mônica, mas eu vou pedir, Mônica, para você repetir a pergunta, porque a primeira parte eu não entendi bem o que foi que você perguntou ali. Aí, por favor, repita e eu transmito aqui para o irmão para ele responder. Continue, meu irmão, vou esperar ela repetir aqui. Tá certo. E aí, eu estava falando sobre as vibrações, não é isso? Então, algumas situações e as baixas energias, eu estou lendo aqui alguma coisa, mas eu estava falando sobre os entes espirituais da nossa casa, que ele percebe porque ele está numa vibração superior. É tipo pai e filho, ele sabe pelas ações do plano que as consequências do caminhar do filho não vai ser boa, então ele antecipa e diz, meu filho, não vá por aí, mas ele não tem um domínio da ação. E para ter o domínio da ação, a pessoa tem que ter uma consciência muito grande de reverência e respeito e, principalmente, obedecer os princípios do alinhamento dos entes superiores. Então, essa vibração, esse princípio da grande vida universal, que através desse modelo permite que nós dominemos no ambiente físico, no plano físico, a depender do meu conhecimento e da minha vida, eu consigo ter uma vida melhor. Se a minha vida não está bem financeira, vida de saúde, com a família ou com outras relações, significa que eu não estou vibrando naquele ambiente de coerência. Aqui, meu irmão, ela botou aqui a pergunta. Em relação às pessoas que levamos ao nosso lar, à nossa vida, que não tem boa energia, isso pode interferir na nossa vida? Ela mesma respondeu a pergunta. Não é isso? Porque você tem uma bateria nova. Aí você pega uma bateria nova de um controle e bota na outra que não está descarregada. Quando você bota a bateria, a que está carregada vai ceder e a outra vai receber a energia. Então, o que é que acontece? Nós temos no ambiente, numa vivência vibratória, significa que os opostos significa que eles se atraem, que não tem alteração
de opostos, porque frio e calor, o oposto de temperatura, matéria e espírito, a vibração é tão grande que parece que estão parados, mas são opostos de frequências espirituais. Então, se eu estou, naquele momento, vivenciando e lidando com uma pessoa que está com uma baixa energia, ou eu tenho uma eletroafinidade, uma afinidade, uma atração gravitacional, tudo isso vem desse acolhimento, mas a grande mensagem é o quão importante esse espírito está na minha vida para eu entender a mensagem. Porque a partir do momento que eu entendo por quê, não como, mas o porquê que está ali, eu consigo dar um salto de qualidade e tenho a certeza que o papel daquela pessoa na minha vida ou na vida de qualquer um, ela vai sair porque eu já tive o entendimento. E esse entendimento é que vai me fazer vibrar de forma diferente, que não existe alteração vibracional totalmente diferente. Eu vou explicar, por exemplo. Eu tenho uma escolha para fazer e eu só tenho uma opção. Não foi escolha nenhuma, porque eu tenho uma opção, eu peguei aquela. Então não tive oportunidade nenhuma de opção. Agora, se eu tenho 10 opções com uma escolha certa, e eu a escolha essa certa, aí eu fui diferenciado. Porque eu entendi em grau e no meu grande entendimento que eu posso dar um salto de qualidade vibratória de vida. Se eu não, no meu caminhar, eu continuo caminhando, vivenciando pessoas de baixa energia, vivenciando as coisas que não estão na minha frequência, significa que ainda não percebi que minha escolha está na minha testa dizendo eu tenho baixa energia, porque eu estou vibrando e variando de acordo com essa energia. Eu não tomei a decisão completa. Que decisão é essa? A decisão acertada de um nível de salto de qualidade de vida para que aquilo passe e eu consiga vivenciar de forma diferente. Exemplo. Eu tenho 2 crianças brincando por causa de um carrinho. Se eu tiver na mesma frequência, vão ser 3 crianças brigando. Porém, se eu estiver na frequência superior, sair daquela frequência, eu vou dizer, gente, um brinca de um momento, outro brinca de um momento, começa a negociar, porque eu estou em um plano diferente. Porém, o meu vizinho tem um carro e uma casa nova e eu fico com ciúme porque ele tem, eu estou vibrando naquela frequência. Aí vem o outro e diz, meu irmão, matéria não existe. O importante é você ter uma consciência de Deus. Olha as vibrações que está alterando do plano físico, do plano mental e do plano espiritual. Se eu não conseguir passar nesse teste, desse plano físico, dessas energias e dessas pessoas que estão vibrando, eu não consegui ainda entender. Então, vou ficar o tempo todo batendo no mesmo martelo, batendo no martelo, naquele mesmo prego, porque eu não entendi nada. Mas a partir do momento que por que essa pessoa está em minha vida, qual foi o diferencial, como devo me comportar, quais são as relações que eu devo ter de mudança de postura e de comportamento, aí sim a minha vida dá. E esse salto de qualidade vai ser tão importante porque eu vou conseguir dominar a matéria. Quando eu vibrar no momento dessa elegância, eu estou dizendo que eu não vou ter mais amizade desse nível, porque eu já estou em outro plano, e minhas amizades, aquelas pessoas que vão entrar na minha orbe, na minha frequência espiritual, são pessoas diferentes. Aí sim eu tive um salto de qualidade de vida. Mas eu tenho que ter consciência que aquele espírito está querendo dizer alguma coisa para eu dar um salto dessa qualidade e desse amor e eu crescer de forma elegante e diferenciada. Foi claro, minha irmã? Há muitos anos atrás, eu tinha um tipo de amizade, né? E aí eu fui mudando a minha frequência, mudando os meus hábitos, mudando o meu comportamento. E hoje eu até tenho contato com aquelas pessoas de lá de trás,
Mas, assim, são pessoas que já não têm mais a ver, já não comungam da mesma energia, dos mesmos pensamentos, das mesmas crenças. Então, assim, a gente não se afasta das pessoas, mas naturalmente esse ciclo ele se fecha. Né? Assim, eu não briguei com ninguém, não fiquei de mal com ninguém, não deixei de falar com ninguém. Essas pessoas até tem pessoas aqui onde eu moro que são pessoas que faziam parte desses ciclos de amizade, mas hoje, com a visão que eu tenho, mudando já o meu comportamento, aí as coisas vão... a gente vai se afastando, né? E as outras pessoas que têm mais a ver com aquilo que você está vibrando vão chegando e vão se encaixando ali e você começa a ver o seu ciclo mudar. Né? Então, acho por isso que às vezes quando a gente não entende porque o nosso ciclo muda tanto. Mas é porque quando a gente muda, tudo ao nosso redor muda. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com vibração também. Isso é simplesmente vibração. E que vibração é essa? A partir do momento que o meu modelo mental vai para outra frequência, é porque eu passei naquela lição. E aquelas pessoas que estão naquela frequência? Quer ver uma coisa, meu irmão? Um ditado popular que é certo? Para descer, todo santo ajuda. Né? Para descer, todo santo ajuda. Porém, para você subir a frequência, é um esforço diferenciado. Então, aquelas pessoas, mesmo se afastando, porque elas não estão vibrando mais naquela frequência, eles não estão em sintonia. Eles não estão sincronizados. E eu consigo fazer isso em todos os níveis. Aí, essa relação, eu quero ser o quê? E eu preciso de quê? Só eu mudar a visão, só eu mudar o meu modo de agir e o meu comportamento, que eu consigo dominar a matéria, todos os fenômenos, inclusive as pessoas que eu tenho relacionamento, inclusive as coisas da minha alimentação, inclusive todas as minhas percepções, porque eu começo a vibrar, eu começo a andar e perceber, mas só que tem que nós ainda não estamos muito evoluídos nas relações simbólicas. Quais são essas relações simbólicas? É o entendimento com a mãe natureza que manda o recado o tempo todo. Você está em casa, daqui a pouco você quer sair 10 horas, dá um toró danado. Aí a pessoa, de vez de entender que é um livramento, para não sair, ela vai reclamar da chuva porque impediu dela sair. Olha, não entendendo as frequências, então não consegue perceber o alinhamento com a natureza. Aí eu estou em uma situação em que eu peguei, estava caminhando, veio um carro, molhou minha roupa toda. Naquele momento que molhou minha roupa, eu olho para uma pessoa, a pessoa diz, ô meu filho, venha que eu te ajudar. Naquele momento eu posso ter encontrado meu grande amor. E as pessoas preferem vibrar no negativo porque fica o tempo todo pensando que só existe isso. Televisão, música, principalmente. Eu nunca vi uma sofrência, um filho se formar. Hoje a gente vai cantar que o filho se formou. Um relacionamento amoroso que fez boda de ouro, ou outras coisas desse nível. Aí as pessoas ficam escutando, vibrando música negativa, reclamando o tempo todo, depois querem desfrutar e querem, pior ainda, que a espiritualidade de lá umbandista, mensageiro da esperança, dê solução com a frequência que ela mesma está fazendo. Então, dentro desse ambiente de vibração positiva, eu tenho que pensar positivo, porque o meu pensamento ele tem uma energia incomensurável, mas eu ainda não entendi, porque ainda estou em um modelo vibracional físico. Mas a partir do momento que eu começo a vibrar diferente, aí você, um exemplo, falar com todo mundo, é todo mundo amigo, mas a própria vibração já não permite. Mas não deixou de ser amigo. E se você quiser aumentar a vibração, nós todos, a gente vai vibrar como nós quisermos. E o bom disso tudo é que o poder que a gente tem dentro desse ambiente de escolha assertiva, a gente pode ajudar e levar para outro irmão. E é difícil porque eu preciso pensar, eu preciso transpirar, eu preciso ser diferente quando eu quero aumentar um nível de vibração. Eu preciso dizer que eu errei,
Eu preciso dizer que eu estou certo, mas eu prefiro manter a minha amizade. E eu preciso dizer que eu estou certo, mas eu preciso melhorar minha frequência vibracional, porque nem todo mundo está certo. O certo depende do ponto de vista, mas eu prefiro perder a amizade, eu prefiro ter comportamentos deselegantes, eu prefiro ter situações que me afastem da harmonia, e essas situações, consequentemente, vai me trazer um modelo espiritual de pobreza, pobreza de pensamento. E o pior, que é o melhor, é que quando você evolui espiritualmente, você percebe que o irmão não está na frequência boa, e você está num ambiente que a frequência não está boa, simplesmente você vai sair. Claro, porque você já está vibrando. Agora, quando você está no ambiente vibracional, que está na mesma frequência, sendo boa ou não, a pessoa vai ficar lá. Porém, quando eu preciso dar um salto de qualidade da minha vida, eu tenho que falar para mim, eu não sei, eu preciso entender e eu preciso melhorar. Como um ser humano no dia de hoje, que quer mostrar poder, que quer mostrar outras situações, ele vai ter essa elevação espiritual em pedir perdão, em fazer oração para o irmão, em ter essa evolução, e preferem ficar de forma ilusória, dizendo que está certo, vibrando, que pode ter até um bem qualquer, uma casa, um carro, alguma coisa, mas depois, o grande problema, minha irmã, que o futuro de ontem é hoje. Quantos amigos se perderam? Quantos amigos se perderam em dinheiro, em poder, em deselegância, e não tiveram uma evolução espiritual? E hoje estão arcando com consequência. Hoje eu tive uma notícia, uma das mais tristes de toda a minha vida. Um amigo meu, de lá na Rilan, na Petrobras, ele suicidou-se. Botou uma corrente lá na área e teve suicídio, né? Suicidou-se. E aí você vê a vibração, e ele era gerente. Uma pessoa que tinha toda a postura, que trabalhava em Petrobras, que tinha isso tudo. Porém, o vazio do ser, porque vai chegar um momento que essa cobrança, essas relações de vida, vai ter que estar vibrando que você escolha a ética, a estética e a moral. E é isso que vai fazer o diferencial quando a gente tiver essa oportunidade de desencarne, e a gente for para órbitas superiores e o julgamento dirá e o que eu fiz de bom para a humanidade. E tenha certeza que você está com moral lá em cima, porque a live que você faz, a ajuda que leva para as pessoas, é um momento diferenciado. Caminhe, mas caminhe junto e leve o irmão. Então, desse ambiente de paz, de vibração, de amor, primeiro eu tenho que me reconhecer como ser humano, dominar a minha vibração e caminhar na luz. Mas para isso eu tenho que dizer, eu não sei. Eu te perdoo. Eu vim aqui para te dizer que você é a melhor pessoa do mundo, elogiar, crescer. E esse esvaziamento de perdão, de amor e de paz, que vai comungar o preenchimento de luz na vibração e a gente desfrutar nesse ambiente que nós estamos do melhor lugar do mundo, que é aqui e agora. Então é isso a minha grande mensagem de hoje, falar sobre a espiritualidade em relação à frequência, em relação a essa vibração, que essa vibração ela depende do meu pensamento, da minha percepção junto com a natureza e, principalmente, eu manobrar as leis para que possamos desfrutar nesse ambiente de paz. Então, para todos, o irmão do Lume, agradeço essa oportunidade, a paciência de escutar mais uma vez esse nobre irmão, com tranquilidade, paz e saúde. E tenha certeza que eu sempre estarei disposto a falar a verdade, e a verdade vos libertará. A todos, uma boa noite, muita paz, minha irmã. Muito obrigado pela oportunidade. Meu irmão, eu me lembrei aqui de uma passagem no filme de Divaldo Franco, inclusive eu assim acho que é um filme que todo mundo deve assistir, Divaldo, Mensageiro da Paz. Eu já assisti umas 3, e tem uma parte que
Divaldo ele está muito perturbado porque ele está passando por um processo de obsessão, né? Ele baixou a vibração, foi atingido moralmente por um ato de vaidade que ele mesmo teve. E aí ele pergunta a Joana, como é que ele vai entender qual é o pensamento que é bom e qual é o pensamento que é ruim? O que é que vai fazer ele diferenciar? E aí ela fala para ele, se pergunte todos os dias, esse pensamento que eu estou tendo agora me aproxima ou me afasta de Deus? Foi assim, de todas as frases, de todas as mensagens, de todo o ensinamento que ela trouxe no filme, e a atriz representou muito bem, esse foi o que mais ficou registrado na minha mente. Porque muitas vezes o que é que acontece, né? A gente tem uma tendência, e quando eu falo a gente, nós todos, eu me coloco nesse meio também, a gente tem uma tendência a achar que a energia ruim vem de fora. Mas a gente só atrai aquilo que a gente vibra. Então eu tenho que prestar atenção nos meus pensamentos, prestar atenção nos meus sentimentos, nas minhas emoções, para entender por que que eu estou atraindo energia ruim. Por que que eu estou atraindo pessoas com energia negativa para a minha vida? Então, esse exemplo de Joana, essa explicação que ela deu, para mim, assim, vale como aprendizado para a vida toda. A gente tem que estar o tempo todo orando e vigiando. E mais ainda vigiando. E não vigiando fora, mas vigiando dentro. Vigiando os nossos pensamentos. Vigiando aquilo que sai daqui. Né? E me incluo também, porque tenho as minhas dificuldades, tenho meus momentos de baixa também, né? Sou humana, imperfeita como qualquer outro ser humano, mas assim, é um aprendizado que eu estou tendo para mim e compartilho com todo mundo que está aqui hoje, aproveitando que você trouxe aí esse tema muito bom, que foi o princípio da vibração. Gratidão. Paz. Quando eu faço muito trabalho voluntário lá para Divaldo Franco, a Mansão do Caminho, que eu sou engenheiro de segurança, engenheiro eletricista de lá também, e uma das passagens que eu mais gosto é que minha avó um dia me disse, se você quiser saber se você está se aproximando ou não de Deus, veja se seus atos vão me trazer vergonha. Foi uma coisa tão simples na Feira de São Joaquim. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, será que minha avó vai ficar com vergonha? Aí sim, eu não vou fazer, porque isso não vibra na frequência do nosso Pai. Então, parabéns, muito obrigado por ter me lembrado desse momento. Queria fazer o registro de um amigo meu, Sócrates Maradona. Muito obrigado a todos aí, muito obrigado. Gratidão, meu irmão. Gente, para quem está chegando agora, quem chegou na metade, quem chegou depois, a nossa live ela fica gravada lá no YouTube. A gente publica, o nosso canal do YouTube é lume.ssa. Vocês podem rever, assistir essa live novamente, ou quem não assistiu toda, ver. Vale a pena vocês acompanharem. Algumas pessoas perguntam para a gente sobre atendimento, sobre socorro e tal. Esse trabalho que a gente faz aqui, essas lives que a gente faz aqui, já é uma forma da gente estar ajudando as pessoas. Infelizmente, a gente ainda não tem como atender todo mundo presencialmente. Como eu falei aqui no início, a nossa casa está no processo mesmo de reestruturação para atender os requisitos da pandemia. E a gente ainda não sabe quando a gente vai voltar a atender os consulentes. Então, assim, essas lives que nós fazemos aqui, foi o que a gente encontrou, a forma que a gente encontrou de estar ajudando vocês, de estar levando para vocês a palavra, de estar levando para vocês o sustento. Vejam quanta coisa boa a gente aprendeu aqui hoje com o nosso irmão Antônio, né? Então, assim, esse trabalho é um trabalho também de sustentação. Além disso, busque fazer suas orações, busque se conectar com Deus da sua forma, na sua crença, da forma que você acredita. Se você gosta de acender uma vela, acenda uma vela. Se você gosta de tomar um banho, tome um banho. Busque preencher os seus dias com leituras positivas, com momentos positivos. Busque fazer coisas que vão ajudar você a passar por esse momento difícil que nós estamos vivendo. Então, esse é assim, o recado que eu deixo para vocês. E me incluo também nisso, tenho buscado, né, fazer esse exercício, porque a gente está passando por um momento de transição, e um momento de transição, ele nunca é tranquilo.
ele sempre traz um desafio. E o desafio que a gente tem agora é um desafio grande. Então, nós estamos sendo testados. E nesse teste, a gente tem duas opções. A gente escolhe vencer ou perder. Então, a gente precisa entender que para escolher vencer, a gente tem que fazer por merecer vencer. É o que Joana falava lá para Divaldo. Não espere regalias e conforto, espere apoio e auxílio, mas quem tem que buscar, quem tem que fazer é você. Então, vamos buscar fazer a nossa parte, vamos buscar nos conectar, mesmo aí com a energia mais pura, com as vibrações mais altas do universo. Existem diversas formas que a gente pode se conectar, então basta vocês quererem, basta a gente querer. Então, assim, fica aí o convite, as nossas lives vão continuar, a gente vai estar fazendo aí sempre, e cada semana a gente vai trazendo aprendizado. Em cada terça, em cada sábado, a gente traz um aprendizado diferente. Isso, para mim, eu vejo isso como fortalecimento para mim, como restabelecimento energético, físico, mental e espiritual. Para mim, espero que para vocês também esteja sendo, né, sendo proporcionado também nessa mesma forma, tá bom? Hoje a gente fica por aqui. Grande beijo, muito obrigada. No próximo sábado a gente está de volta com um tema também assim excelente. A nossa irmã Márcia Pita vai estar aqui falando para a gente um tema excelente. Nós vamos publicar aqui no Instagram e aí vocês vão acompanhando direitinho, tá bom? Um grande beijo e até a próxima live. Meu irmão, mais uma vez, gratidão e até a próxima.